quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste. Bem, amados, os irmãos para abrirem as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. São Lucas 22, capítulo 1, verso 23. Estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos asmos, e em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas é daquele homem por quem. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nos colocamos em oração na Tua presença. E te peço, Senhor Deus, a Tua graça neste momento, na ministração da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos usar, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. E que o Espírito Santo possa ter a plena e total liberdade para operar em nossas vidas, em nossos corações. Fale conosco, Senhor. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui fala do último momento que o Senhor Jesus ele teve com os discípulos na Páscoa. Quando os hebreus saíram do Egito, né, em que foi celebrada ali a primeira Páscoa, e a Páscoa significa isso, passagem, porque o anjo ia passar, ou passou, né?
e os primogênitos egípcios morreram, aqui Jesus ele está com os discípulos para a última Páscoa e ao mesmo tempo instituir a ceia do Senhor. Então foi um momento em que houve os dois eventos ao mesmo tempo, juntos. Eles comeram a Páscoa, como era de costume, comeram ao cordeiro, e em seguida foi instituído a Santa Ceia do Senhor. Isso tinha que se cumprir, não é? Tinha que se cumprir. E nós encontramos, irmãos, algumas coisas aqui, inclusive Lucas relata de uma forma, dando alguns detalhes, Mateus dá outros, Marcos dá outro, e João também dá outros detalhes. Mas o que nós observamos que nesse momento em que o Senhor ele iria instituir a ceia do Senhor, e comer com os discípulos a última Páscoa, foi interessante porque o Senhor já conhecia, até porque foi Ele que escolheu os discípulos. Então Ele sabia perfeitamente quem era que estaria com Ele, ou que caminhou com Ele, que viveu com Ele durante todo o seu ministério. E aqui nós observamos, irmãos, pelo menos dois personagens. Nós falamos de um no domingo passado, e hoje nós vamos citar aqui o caso de Judas. Mas os dois, tanto Judas quanto Pedro, eles falharam neste momento. Nós observamos, amados, que Judas, ele já tinha um propósito no seu coração, ele já havia permitido, ele havia dado brecha ao diabo. E a Bíblia diz que nós não devemos dar brechas ao diabo. E Judas deu. E a Bíblia diz que entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Então ele entrou, ele se mostrou na vida de Judas. Quando Judas, ao invés de estar junto com os discípulos para a preparação da Páscoa, Judas não estava. Se nós observar no verso que nós lemos, no começo do capítulo, nós vamos observar que ele foi negociar a vida de Cristo. Ele foi vender. Judas, ele já tinha isso no coração, a avareza, o amor, o apego ao dinheiro, e ele foi vender a Jesus. Só que os irmãos observarem como que as coisas eram, como que ele maquinou e como o diabo faz. Se nós formos observar lá no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que fala sobre a tentação de Jesus ali no deserto, nós vamos observar, amados, que ainda que o diabo ele tentou derrotar Jesus, ele não conseguiu, mas ele não se deu por derrotado. Ele ainda insistiu, fazendo que as pessoas se levantassem contra o Senhor. Só que era o dia da Páscoa. E o problema ali era o seguinte: se nós prendermos Jesus, vai causar um alvoroço e as pessoas vão se voltar contra nós. Mas Judas, sendo usado pelo diabo, o que ele fez? Olha, vamos negociar aí. E negociou. Quanto que vocês vão me dar? E eu vou fazer o seguinte, E ele concordou. Porque ele queria dinheiro, Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E o verso 6 diz: e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Mas como Jesus sabia que Judas haveria de trair, o Senhor pediu para 2 discípulos ir preparar a Páscoa. Então foi 2. Enquanto Judas estava vendendo Jesus, 2 discípulos, Pedro e João, foram preparar a Páscoa. E o Senhor dá a ordem para os discípulos: olha, vocês vão entrar na cidade e vão encontrar um homem com um cântaro, carregando um cântaro de água.
Vocês seguem este homem, onde ele entrar vocês entram, e digam que o mestre quer celebrar a Páscoa ali na casa dele. E ele vai mostrar para vocês um cenáculo todo mobiliado. E é interessante, irmãos, porque não era o costume dos judeus. Quem carregava a água, quem carregava o cântaro, eram as mulheres, não os homens. Então seria como um sinal mesmo para os discípulos, para que eles não tivessem dúvida. E tanto é que não houve nenhuma resistência para que o cenáculo fosse utilizado para a Páscoa. E eles, Pedro e João, prepararam a Páscoa. E o Senhor fez isso, irmão, sem que Judas soubesse, porque poderia ser que nesse momento em que Jesus estivesse somente com os discípulos, à parte, longe da multidão, eles poderiam entrar e prender Jesus. Mas ainda não era o momento. Não era a hora ainda. Estava chegando, mas não era a hora. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eles foram então prepararam. E eles comiam a Páscoa. E o Senhor então, ele comendo a Páscoa junto com os seus, no versículo 18, encerra, irmãos, esse momento da Páscoa, em que Jesus está comendo com os discípulos. E a partir do versículo 19 começa a instituição da ceia do Senhor. Mas o que ele diz, irmãos, e os outros evangelhos registram, que quando o Senhor diz, olha, há alguém que vai me trair. E eles perguntam, mas quem, Senhor? Quem é que vai te trair? Aquele que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Aquele que eu der um bocado molhado, esse há de me trair. Mas os discípulos não entendiam isso. Não conseguiram entender. Eu tenho para mim, irmãos, que na hora que eles estavam lá sentados comendo a Páscoa, eu tenho para mim que João estava de um lado de Jesus e Judas do outro. E quando o Senhor fala com Judas, os outros não entenderam o que Jesus falou. Não conseguiram, descobrir. Ouviram que Jesus falou com Judas e eles entenderam que Jesus estava mandando Judas ir comprar alguma coisa que talvez tivesse faltado, porque ele tinha a bolsa. E Judas então saiu. E o Senhor disse: o que você tem que fazer, faça agora. E ele saiu. Os outros evangelhos, irmãos, nos dão a entender que Judas participou da Páscoa e não da ceia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu estava lendo esta palavra, isso tocou muito no meu coração, de ver como nós chegamos. Primeiro, é preciso que haja um preparativo para a ceia. Que preparativo? Os discípulos foram lá preparar a Páscoa, lá na casa. Esse preparativo, irmãos, cabe a cada um de nós. Durante toda a semana que antecede a ceia, e não só durante toda a semana, é que a gente volta mais, mas todos os dias eu tenho que estar preparados para manter a minha comunhão com o Senhor. Não é só uma vez ao mês em que nós nos reunimos aqui para a celebração da Santa Ceia. Estou renovando a minha comunhão com o Senhor? Não. Essa comunhão nós participamos aqui nós estamos relembrando o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para perdoar os teus pecados. É o memorial. Tanto é que Ele diz: fazer isto em memória de mim. Então nós estamos aqui hoje, não crucificamos Jesus novamente, mas estamos relembrando o ato que Ele fez, a obra redentora que Ele realizou ali na cruz do Calvário, quando deu o brado de vitória: está consumado. Aleluia. Amados, não
Vamos prestar atenção naquilo que eu disse? Jesus, lá no último momento na cruz, antes de render o Espírito, ele diz: está consumado. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. A obra está consumada. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo queria pegar Jesus, destruir Jesus, mas ele só conseguiu ferir os calcanhares do Senhor. Mas o Senhor Jesus, aleluia, ele pisou na cabeça de Satanás para que eu e você, meu amado, fôssemos vitoriosos. Aleluia. Para que nós fôssemos vitoriosos. E quando, irmãos, Judas saiu, a ceia transcorreu, terminou a ceia, né, que o Senhor falou com eles, dando o pão, simbolizando o seu corpo, o vinho, simbolizando o seu sangue, e dizendo para que eles comessem em memória daquilo que ele estaria fazendo, da obra redentora. Então, quando comemos o pão aqui, eu como com alegria. Quando eu bebo o cálice, eu bebo com alegria, porque eu estou relembrando que Jesus morreu na cruz, Jesus me garantiu a vitória, Jesus me deu vitória para que eu estivesse aqui nesta noite, junto com os irmãos, assentado à mesa, participando da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Quantos amados não valorizam esse momento? Quantos não dão valor a esse momento? Aleluia. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Amém. Embora não participou da ceia, mas Judas tinha vendido Jesus já. Só que ele não sabia onde seria a reunião. Ele não sabia. Aí quando ele se juntou com os discípulos, foram para a reunião. Aí que ele descobriu. Aleluia. Mas o que me preocupa, irmãos, é, desculpe usar a expressão, mas Judas ele é tremendo, né? Ô camarada, diz assim, você acha que o versículo que Judas vira para o Senhor, como o Senhor diz: olha, um dos 12 há de me trair. E eles então começam a perguntar um para os outros: sou eu, Senhor? Sou eu? Sou eu? Jesus não dá resposta de quem era. Interessante, né? Jesus não dá resposta quem era a pessoa. Aí o verso 25 do capítulo 26 de Mateus, o Senhor diz assim, olha, verso 23, 24 e 25. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Agora vem, olha Judas. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Não estou entendendo. Sou eu? O senhor está falando comigo? Cara de pau, né? Amados, isso me trouxe uma preocupação, né, muito grande. Porque nos dias de hoje também tem pessoas da mesma situação. Em todos os lugares. Sabe? O Senhor fala: sou eu? E questionando: sou eu? É que Jesus disse para ele: tu o disseste. Você que falou. Não é? Agora vai e faz o que você tem que fazer. Com isso, irmãos,
Eu quero dizer o seguinte para todos nós, para mim e para você, que quando nós chegamos na casa do Senhor para a celebração da Santa Ceia, é um ato tão importante, em que tem que ter uma reverência muito grande, que nós estamos trazendo à memória aquilo que Jesus fez. Eu tenho que chegar com o coração voltado inteiramente para Ele, porque Ele está vendo, na verdade o Senhor está vendo, né? A minha vida, está vendo a vida de cada um de vocês. E Ele conhece o que está passando dentro de cada coração, nesse exato momento. Ele sabe o que está passando aqui dentro, Ele sabe o que está passando no coração de cada um de vocês. E quem está chegando à mesa com sinceridade ou não, isso é atitude de Judas. O que aconteceu com Judas? Vendeu, e logo em seguida, como o diabo tomou posse, não é? É isso que às vezes acontece na vida das pessoas, cauterizamente de tal maneira. O diabo tomou posse. Judas fez o quê? Saiu, vendeu, né? E depois encontraram Jesus lá no jardim, prenderam Jesus. Judas ainda, irmãos, olha, presta atenção. Judas ainda chega lá no jardim e diz: mestre, Rabi, e dá um beijo no Senhor. Ô, camarada falso, né? Que o Senhor nos livre e guarde, irmãos, dessa atitude de pessoas falsas, de pessoas que chegam na presença do Senhor, mas na verdade não está na presença do Senhor, como Judas. Judas beija o Senhor naquele momento de traição. Mas, amados, aquilo que nós fazemos contra o Senhor, aquilo que nós fazemos contra a igreja do Senhor, tem uma recompensa. Será que nós ficamos impunes? Será? Não, né? O Senhor disse: olha, melhor se esse homem não tivesse nascido. Judas foi, como o diabo é homicida, o que ele fez? Vai, Judas, agora você não quer mais dinheiro? Devolveu o dinheiro, esse dinheiro não vai voltar mais para os cofres. Vamos comprar um campo e fazer um cemitério para os estrangeiros. O preço da traição custou a vida de Judas para comprar um cemitério onde só tem morto mesmo. Mas Jesus, Ele morreu para nos dar vida. E vida com abundância. Mas quantas pessoas, amados, estão caminhando em direção ao inferno e continuam dentro da igreja? Quantas estão caminhando para o inferno e estão dentro da igreja? Dizendo: a paz do Senhor. Oh, meu irmão. Mas Deus conhece os corações. Amém. Deus conhece as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. Nós louvamos a Deus porque estamos aqui nessa noite e Ele conhece as nossas vidas. E Ele quer nos abençoar nessa noite. Portanto, amado, que nós possamos tocar no pão e no cálice do Senhor dignamente. Paulo, ele fala sobre isso, que aquele que toca no corpo e no sangue do Senhor indignamente, que come e bebe para a sua própria condenação. Eu tenho certeza que Deus, irmãos, Ele começa a tratar com cada um de nós, quando nós, de forma indigna, mentirosa, hipócrita, tocamos na mesa do Senhor. Aleluia.
Aleluia! Deus de poder, Deus de mistérios. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, o teu povo neste momento, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Nos dê, ó Deus, a tua graça. E derrama, ó Deus, o teu poder. Revela aos nossos corações, ó Deus. Tu me candalaias, tu me andalavas. Aleluia. 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 Turi candalavalaias. Clama lavas terras, tu me cais, tu me andalaias. Ó Deus, olha para nós, Senhor. Olha para nós neste momento, Senhor, que estamos assentados à mesa para participar da ceia, Senhor. Te pedimos o perdão dos nossos pecados, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, como está o nosso coração, que nós não queremos errar, que nós não queremos pecar, mas muitas vezes erramos, muitas vezes pecamos, Senhor. Mas o Senhor conhece o nosso coração, o desejo que temos de servir. Aleluia. Ó Deus, não nos permita, Senhor, que em momento algum, ó Pai, nós cheguemos à mesa, Senhor, com uma vida, Senhor, atrapalhada, Senhor, uma vida, Senhor, que não condiz com a Tua palavra para tocar no Teu corpo e no Teu sangue, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Nos ajude, ó Pai, e nos dê, Senhor, da Tua graça. Amém. Não quero ir por atrás.